Bolas, tudo bem com vocês? Não é exagero dizer que teve gente passando mal de nervosismo com a vitória de Alex Poatan contra Jan Blachowicz, tamanha tensão carregada pela coluta principal do UFC 291. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, a próxima luta do brasileiro pelo título dos meio pesados do UFC contra Jiri Prochazka tem tudo para ser muito, mas muito diferente do que foi a luta do último sábado por diversos motivos. Antes eu peço aquela força para vocês, a gente está muito perto de chegar aos 200 mil inscritos aqui no YouTube, então se você não está inscrito ainda no canal Encarada é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. Se você já está inscrito, só larga o like que já vai ajudar bastante o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas. Dito isso, vamos ao que interessa. Eu expliquei no meu vídeo pós-luta alguns dos motivos que fizeram muitas pessoas ficarem frustradas com a luta entre Poatan e Blachowicz. Na estreia do brasileiro na categoria dos meio pesados, depois de colocar na conta o título dos médios, Poatan passou por um grande teste e está a um passo de fazer história. Enfrentou um ex-campeão da categoria, bom na luta agarrada, que fez exatamente o que se esperava dele. Colocou para baixo na primeira chance que teve. Embora metade do público brasileiro tenha ficado à beira de um derrame, o Poatan mostrou que sabe lidar com esse tipo de situação adversa. Na trocação, dotou de boa absorção de golpes e seguiu atacando bem, quase derrubando o rival no segundo round. Eu canso de repetir que aos 36 anos o Poatan ainda é novo no MMA. Ele estreou em 2015, mas deixou o kickboxing de lado para focar no MMA exclusivamente em 2021, quando chegou ao UFC. Então não dá para cobrar do cara uma habilidade no chão do nível de um Charles do Bronx, mas é válido valorizar o quanto ele já evoluiu. E note, com apenas 10 lutas no MMA profissional, o bicho tá a uma luta de conquistar o segundo cinturão no UFC, maior organização de MMA do planeta. Definitivamente não é para qualquer um. Mas esse vídeo é para te contar que apesar da estreia nos meio pesados não ter sido exatamente como esperado, a luta pelo título contra o Prochazka, que ainda não tem data para acontecer, tem tudo para ser um duelo bem melhor. Em primeiro lugar, a luta não vai acontecer em Salt Lake City, a quase 1.300 metros acima do nível do mar. Quem acha que é bobeira, o fator altitude pesa demais e é valorizado por 9 em cada 10 lutadores que lutam lá. Essa falta de oxigênio foi um dos fatores influenciadores de levar 9 das 10 lutas do show a terminar por nocaute ou finalização. E já o Adesanya publicou em seu canal no YouTube sua reação à luta entre Poatan e Blachowicz e criticou o polonês que ao final da luta, ao contrário do brasileiro, que ergueu os braços para comemorar, malandragem usada muitas vezes por atletas para influenciar a decisão dos juízes, simplesmente desabou no cage. Blachowicz não tinha gás para dar nem um abraço depois da luta. Então, mesmo que tenha ido com antecedência para Utah, o Poatan teve sim sua performance influenciada pela altitude. Olha só o que aconteceu na luta com o Jan Blachowicz depois de gastar tanta energia no primeiro round. Olha como ele ficou no segundo e no terceiro. Mais do que isso, mudar de categoria sempre pede um tempo para a adaptação acontecer de forma completa. E some isso ao fato de que o Poatan vinha de um nocaute brutal contra o Adesanya. Por mais que de forma sóbria ele não tenha sentido diferença, seu subconsciente pode ter pisado no freio no momento que ele teve a oportunidade de acelerar e consumar a vitória por nocaute no segundo round. Longe da altitude, mais adaptado ao peso e mais confiante, porque agora ele acabou de passar por um ex-campeão da categoria, atual número 3 no ranking oficial, o Poatan pode lutar muito mais solto. Do outro lado do cage, o Poatan agora vai enfrentar Jiri Prochazka. Pausa para dizer que essa luta tem tudo para ser do O maluco é outro striker por essência, é bom sim no jiu-jitsu, mas se você parar para lembrar, quem levou a luta para o chão no final do quinto round do UFC 275 na luta principal foi o Glover. O brasileiro chegou a conseguir a montada contra o tcheco, mas estava tão cansado que viu o Prochazka inverter a posição e encaixar a finalização. Não é uma arma que ele costuma usar nas suas lutas, ele usou contra o Glover como recurso para conquistar a vitória naquela circunstância. Mas como bom samurai que é claro que o Prochazka vai treinar sim a luta agarrada, porque se ele levar um atraso na trocação contra o Poatan, ele vai precisar complementar seu jogo. Ainda assim, a gente está falando de dois dos melhores strikers do planeta numa luta de 5 rounds. Meu amigo, é potencial para ser luta do ano. O ex-campeão da categoria disse que ainda não existem confirmações oficiais do UFC, mas que ele espera enfrentar o Poatan na disputa de título dos meio pesados que ele quer fazer ainda esse ano. E como já temos John Jones versus Stipe Miocic pelo cinturão dos pesados liderando o card de novembro em Nova York, e Conor McGregor não para de tomar chopp escuro na Irlanda, Prochazka versus Poatan cairia muito bem no último evento numerado do ano em dezembro, o UFC 296. Inclusive, para quem não viu, o UFC casou a criatura Ankalaev contra Johnny Walker no UFC 294, segundo o MMA Vestnik, além de atiçar a guerra Brasil versus Rússia
no evento de outubro, isso significa que o caminho está mesmo aberto para Poatan versus Procházka. Outra coisa, mais do que treinar para um cara que tem como plano A a trocação, o duelo favorece também porque o Procházka tem no seu estilo nunca deixar as lutas nas mãos dos juízes. Das 33 lutas que ele tem na sua carreira no MMA, apenas 2 foram para decisão. Durante sua participação no programa The MMA Hour dessa segunda-feira, o Procházka garantiu que está 100% e estará pronto para se apresentar no último trimestre do ano, seja outubro, novembro ou dezembro. Elogiou o Poatan como o próximo adversário no octógono do UFC e disse que vai lutar para finalizar a luta. Não está confirmado ainda, mas minha próxima luta será pelo título. Eu acho que o Poatan é uma boa chance de mostrar aos fãs uma boa disputa pelo cinturão, por isso eu gostaria de vê-lo como meu próximo adversário. Eu não gosto de falar antes da luta sobre o que eu vou fazer, mas eu vou vencer, não quero deixar por pontos, quero vencer, quero acabar com a luta, não importa como, nocaute ou finalização, qualquer coisa. Guerreiros vencem batalhas assim, sem deixar para os juízes. O Thiago ainda surpreendeu e quando perguntado sobre o que viu de diferente na versão meio pesado de Poatan comparada à versão dos médios, ele disse o seguinte: é claro que ele não é o mesmo, não quero falar isso numa entrevista porque em algum ponto vamos estudar e usar isso para nossa luta. O que eu posso dizer é que ele não é o mesmo homem. Minha ideia aqui é passar para vocês que no papel Poatan versus Procházka tem tudo para ser uma luta muito mais emocionante, movimentada e divertida de se assistir. Procházka tem apenas 30 anos, tem estilo esquisito, criativo e tem 25 das 29 vitórias por nocaute. É luta perigosíssima, mas entre encarar um cara com as credenciais do Blachowicz, que fez o brasileiro se defender de uma queda com menos de 10 segundos de luta, e enfrentar um samurai desajeitado que gosta de porrada, eu garanto a vocês que o Poatan não só prefere enfrentar um cara como o Jiri Procházka, como vai conseguir desempenhar uma performance muito melhor daquela que a gente viu no último sábado no UFC 291. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que de fato vai ser um casamento melhor Procházka versus Poatan do que foi Poatan versus Blachowicz? E quem é o favorito, na opinião de vocês, para se tornar o novo campeão dos meio pesados? Comenta aí.